O verso 18 do capítulo 2 de Apocalipse diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como de bronze. Aqui, igreja, no início dessa carta já começa a ver algumas peculiaridades. Essa primeira frase é uma frase diferente de todas as outras cartas já abertas. É a primeira que Jesus ele se manifesta como Filho de Deus. E por quê? Porque nessa comunidade de fé existia muitos idólatras. Pessoas que colocavam no lugar de Deus coisas, pessoas e ídolos santos. E ele já inicia a carta já colocando: quem vos escreve é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. O único. E ele já inicia na sequência falando: cujos olhos são como chama de fogo. E sabe o que significa esses olhos como chama de fogo? Olhos que enxergam tudo diferente dos seus olhos. Ele está em todos os lugares, ele é onisciente. Não adianta barganhar com ele, ele sabe a verdade. E só existe uma verdade, por mais que você queira ter uma, e aquela pessoa envolvida em outro cenário, ou no mesmo cenário que você, tem a verdade dele. Existe para Deus uma verdade. E ele é conhecedor. Ele é conhecedor. E ele termina esse verso falando: e os pés como bronze reluzentes. O que significa esses pés de bronze reluzentes? Essa carta fala sobre juízo. O bronze fala sobre juízo. E ele vem com uma revelação muito peculiar acerca de juízo. E você vai me entender. Ah, que bom que já está aqui. Tiatira. Qual é a referência dessa igreja, dessa comunidade de fé? A igreja de profetisa e moral. Forte, né? O perigo dessa comunidade de fé não estava fora. A perseguição dessa comunidade de fé não estava do lado de fora. Estava do lado de dentro. E isso você vai entender nos próximos versos. Verso 19 diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Sobre as boas obras, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 6:10. Deixa eu ver se eu já deixei aqui marcado. Que diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro dessa viagem missionária, em alguns momentos, eu tive algumas particularidades com a minha pastora.
E de muitas situações a gente falou sobre várias coisas. E em uma delas ela ministrou muito ao meu coração acerca da movimentação da comunidade de fé. E ela falava assim: as pessoas dentro da comunidade de fé precisam entender que elas não se movimentam, elas não fazem nada para o líder, para o pastor, para o anjo da casa. Não é a homens, queridos. Nós precisamos entender que toda a nossa movimentação, o Senhor, aquele que tem os olhos de fogo, está vendo. Pode ser que homens não estejam vendo a sua movimentação de formiguinha dentro da comunidade de fé, mas não se preocupe. O Cristo, aquele com os olhos de fogo, está vendo. E não vai ficar uma obra, uma boa obra feita sem a sua recompensa. O Senhor está vendo. E não precisa se justificar a ninguém acerca delas, porque o Senhor está vendo. Ele é onisciente, onipresente. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é fiel. E Ele continuará fiel, querido. Então, por mais que você ame o seu pastor, ou por mais que você ame a sua pastora, a sua movimentação dentro da comunidade de fé não pode, não deve ser feita com a sua mentalidade. Ah, ele está aqui, ele está vendo. Ah, ele não está aqui, ah, que pena, ele não está vendo eu fazendo isso aqui. Não é ele que precisa ver. Não é ela que precisa ver. É Deus que precisa ver. E sabe do que mais? O mais importante, a intenção do teu coração nessa movimentação. É para ser visto ou para realmente somar a comunidade de fé a algo que vem através dos seus dons e dos seus talentos? Reconhecendo a medida em que Ele entregou para você. Ontem nós saímos daqui 1:30 da manhã. E mesmo assim teve gente que ficou ainda. Uma movimentação linda, perfeita. Desde o primeiro instante que eu adentrei e que eu vi os detalhes da decoração, o cuidado com a papelaria, a fotografia, o vídeo, as imagens, tudo que foi ministrado através dos irmãos no microfone. Se você não veio, você deixou de participar, porque você faz parte dessa comunidade de fé, então você não perdeu. É algo da casa, é disponível a você. Queridos, foi constrangedor os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, servindo a refeição, uma refeição já pronta, e entregando o cardápio. Foi colocado ali um cardápio e a gente escolhia o que a gente queria comer. Olha isso. Nem Salomão, em toda a sua glória, escolheu um menu dentro da igreja. Você não vai ver isso escrito nas 7 cartas de Apocalipse. Mas aqui no Mevã em Ibirapuera houve um menu em que a gente podia escolher, e veio uma pessoa com todo amor e carinho na mesa e nos serviram ontem. Eu me constrangi com tanto amor. Eu me constrangi com tanta dedicação. E não era pra gente. Era servindo o outro, entendendo que amar o próximo, ele precisa ser de tão grande valor como você ama você mesmo. Entendendo que o que o Senhor te entregou não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa que está do seu lado. É o próximo, não é você. Então, quando a gente tem esse entendimento das boas obras, do que a gente faz em favor do outro, tudo muda de sentido. E a gente passa de verdade a entender qual é o movimento da igreja. É ser o braço para o órfão, para a viúva, para o necessitado, aquele que está lá na rua, que está envolto a drogas,
mas que precisa de uma pessoa que chegue com a palavra de vida e que vai transformar de fato a vida dessa pessoa. Quando a gente faz uma campanha de agasalho aqui, ou quando a gente pede alimentos aqui, queridos, tem tanta coisa que acontece nos bastidores e tantas pessoas que são ajudadas através dessa casa. Aprove ao Senhor colocar na minha mão um contato de um orfanato e conhecer a história de algumas crianças que estão lá dentro. Queridos, a igreja tem muito trabalho. Trabalho que talvez não saiam nas mídias, não saia nos vídeos, a gente não fique supervalorizando para falar que a gente faz obras boas. Mas em algum momento a gente precisa falar a ponto de nós termos a consciência de qual é a verdadeira missão da casa. Nunca foi de aparecer. Quem aparece mais, quem faz mais, quem pega mais o microfone, quem ministra mais, quem deixa de fazer. Ah, se tanta motivação de pegar o microfone fosse a mesma motivação de ir nesse orfanato e entregar um alimento. Ou de quando a gente faz um pedido como esse, do carrinho ali de alimentos, 1 quilo de alimento não perecível. A gente faz o restante, querido, mas a gente não consegue sozinho. Vocês estão entendendo a missão da igreja, o trabalho da igreja, na pluralidade, no coletivo, aonde a gente pode alcançar. Só que isso não dá para fazer sozinho. Nós precisamos entender que Deus está vendo tudo. E que da mesma forma que Ele vem e elogia as boas obras, Ele também vem e vê o que está errado e exorta, corrige. Amém, igreja? E no verso 20 diz: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Preste bem atenção aqui. Nesse verso, Jesus, ele utiliza de algumas alegorias, você percebe estudando todas as cartas, como, por exemplo, a 3ª carta, onde ele fala sobre Balaão. Aqui ele está falando sobre Jezabel, um espírito, não necessariamente que existia uma mulher com o nome de Jezabel lá nessa igreja, amém, igreja? Então vamos compreender o contexto da história, de forma teológica aqui. E terminando esse verso ele fala: aquela mulher que se diz profetiza. Ela não era. Ela não foi ordenada, ela não foi ungida, ela não foi direcionada para aquele lugar. Ela trabalhava nos bastidores, criando e manipulando informações, manipulando cenários, manipulando conflitos, porque esse é o espírito de Jezabel. De manipulação, de domínio, de governo, de tomar o lugar da onde não cabe a ela. E seguindo aqui os ensinos, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Veja bem, esse posicionamento de Jezabel aqui é o comando que não era dela. Papéis invertidos. E aqui eu chamo a atenção das mulheres presentes. Nós precisamos aprender a reconhecer o sacerdócio do homem dentro do nosso lar. Como
é difícil para a mulher se calar quando um homem tem uma direção diferente da dela. Estou mentindo? Não é bíblico. Não é bíblico. E os homens? Os homens precisam se posicionar como homens dentro das suas casas, não aceitando a interferência. Ah, pastora, mas então quer dizer que a mulher não pode falar dentro de casa? Não é isso. Ontem nós tivemos aqui um encontro, um culto, onde nós falamos especificamente a casais. E nós falamos tão detalhado sobre essas coisas. E a mesa de casais dessa comunidade de fé tem tratado tanto sobre os papéis do homem, da mulher, dos filhos dentro de casa. Se fosse você, eu não perdi os discipulados que está acontecendo aqui nessa casa acerca do ministério de casais. Mas nós precisamos tomar o nosso lugar corretamente. Ser a mulher de Provérbios 31. Se você não sabe quais são as características da mulher virtuosa, eu convido você, a mulher, a pegar a sua Bíblia e abrir em Provérbios 31 e fazer uma leve e simples leitura acerca do que é ser uma mulher virtuosa. A primeira das coisas é reconhecer o sacerdócio do homem no seu casamento, na sua relação, no ministério. O governo não está nas mãos da mulher. O governo está nas mãos do homem. Amém ou não amém, igreja? Verso 21. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem o quê? Adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, preste bem atenção, mente e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Preste bem atenção aqui, porque do verso 21, 22 e 23... a palavra do Senhor, ela vem nos esclarecer uma diferença entre longanimidade e impunidade. Preste bem atenção aqui. Porque a gente, às vezes, confunde a paciência de Deus quando não julga um pecado de forma imediata. Como se isso significasse impunidade. O Senhor, Ele tem o tempo certo que Ele entrega para cada um, a fim de que cada um se arrependa sobre o pecado que cometeu. E talvez o seu tempo seja diferente do tempo que a pessoa que está vivendo aí do seu lado. Pode ser esposa, pode ser amigo, pode ser o que for. Deus tem uma maneira individual de intimidade e relacionamento com cada um. Não queira se comparar, porque existem pessoas aqui, nessa comunidade de fé, que não dedica 30 minutos, 15 minutos de oração no secreto com Deus. Mas existem pessoas que dobram os seus joelhos e jejuam semanalmente, a fim de que a sua intimidade com Ele venha a existir. Então não se compare, não tem como se comparar. Existe uma medida. E o Senhor não trata de igual com todos, porque
existem as pessoas que têm o conhecimento do evangelho já de anos, mas não vivem. Mas tem aqueles que chegaram agora, estão sedentos, estão com fome, estão desejosos. E de tanto querer mais de Deus, tem uma medida de busca diferenciada. Então não se compare, não queira estar neste lugar. Não viva perdendo o tempo precioso que o Senhor te deu, comparando a sua vida com a pessoa que está do lado. Primeiro, porque vocês são diferentes. Segundo, que a medida que o Senhor entregou para cada um de nós é diferente. Segundo, que para uns Ele deu 2 talentos, para outro Ele deu 10, para outros Ele deu 5. E você vai questionar com Deus por que você recebeu 2? Tem gente que recebeu 5 e enterrou os 5. Tem gente que tem 2 e multiplicou eles. Vocês estão entendendo? Não dá para comparar. Não dá para comparar. A verdade é, hoje o Senhor está pedindo para que a gente olhe para dentro da gente e a gente se questione: como está a minha vida? Como eu estou direcionando o meu ministério? Como eu estou me colocando dentro de casa? Tanto para o homem quanto para a mulher. Vocês conseguem visualizar que tem jeito para o pecado para as duas partes? Como também tem jeito para as boas obras para as duas partes? E seguindo a leitura, o verso 24 diz: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela de quem? Desse espírito que reinava nessa comunidade. E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Dentro dessa comunidade de fé, a gente consegue visualizar 3 grupos de pessoas. O primeiro, os fiéis. E eles estão destacados no verso 24. Aqueles que não se dobraram ao espírito imoral de Jezabel. Não se deixaram ser manipulados por Jezabel. Por contendas, por manipulações, cenários criados na sua mente. Achados que é uma verdade absoluta a ponto de criar contenda dentro da comunidade. Existem aqueles que permaneceram fiéis. Segundo grupo. O segundo grupo é aquele grupo que é destacado no verso 20. Que diz a respeito aos tolerantes. E aqui eu quero abrir um parênteses. A tolerância, o não condenar, preste bem atenção, é cumplicidade. Preste bem atenção. O mundo ensina diferente, mas a Bíblia ensina que o silêncio não pode ser resposta. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: o silêncio não pode ser a resposta. A própria Bíblia diz sim, sim, não, não. Se passar disso é o quê? O que mesmo, igreja? É maligna. É de quê? De Deus? Maligna? Não, é Satanás purinho mesmo. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu gostaria que você abrisse comigo Levítico 5:1. Eu acho que eu deixei aqui marcado também para nos ajudar. Diz assim: se alguém pecar
Porque tendo sido testemunha de algo que viu, preste bem atenção, ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. O Senhor está sendo muito claro aqui. Se você ser conivente com o pecado do teu irmão, você é cúmplice. Chegou alguma informação no teu ouvido e você ficou em silêncio, você foi conivente com aquela manipulação, com aquela fofoca, com aquela informação que chegou no teu ouvido. Porque se você sabe que é mentira, o silêncio não é resposta. O silêncio não é resposta para um filho de Deus, para um cristão, para um discípulo de Jesus o Cristo. Tá certo? Tá certo. Sim, sim. Tá errado? Não, não. Se passar disso é o quê? Procedência maligna. Deixe de deixar os seus ouvidos sendo manipulado por pessoas e situações que não competem a você e nem a Cristo. Eu costumo dizer, escutei algo sobre alguém ou sobre um irmão ou sobre alguma situação. Eu preciso fazer algumas perguntas rápidas para o meu cérebro. Posso contribuir de alguma forma com essa conversa aqui? Primeira pergunta. Tenho a ver com essa conversa aqui? Segunda pergunta. Cabe a mim continuar dando os meus ouvidos a essa pessoa que está falando esse tipo de informação a mim? Pronto. Respondendo essas 3 perguntas, eu já sei se eu vou falar o sim ou não para essa pessoa. Cumplicidade de algo que eu vi ou ouvi. Você tem a sua responsabilidade para isso. Amém, igreja? Vocês entenderam isso? Só que não é só na igreja isso. Leva esse ensinamento para a tua vida. Para o lugar onde você trabalha, onde tem fofoca. Onde tem diz que me diz que. Leva também para dentro da tua casa. Para dentro da tua família. Porque é nesse lugar onde Satanás ele mais atua com fofoca e diz que me diz. Ah, a mãe disse isso? Ah, não. O mano, a mana disse isso, mas como? Ele é intencional. Satanás, ele é intencional. O espírito de Jezabel é intencional. Não brinque com isso. Não se deixe se enganar por essa movimentação. E em nome do Senhor Jesus, eu oro agora nesse altar. Satanás, retroceda. Satanás, retroceda. Nós não temos parte com você. Nós não temos parte com você. Senhor, aumente essa voz, Senhor, no reino do Espírito. Nós fazemos menção do nome de Jesus o Cristo. Nos dá força, Senhor, para sermos exemplo, para permanecer, Senhor, firmes e fortes, não sendo cúmplices, não atendo a vozes. Não nos deixe nos perder, Senhor, da nossa missão, Senhor, do objetivo, Senhor, maior, da missão macro. E a carta continua. Até porque existem o terceiro grupo de pessoas dentro dessa comunidade de fé. Eu falei para vocês que existia o grupo de fiéis, do verso 24. O grupo dos tolerantes, do verso 20. E o terceiro grupo é aqueles que vivem no pecado.
onde é mencionado do verso 20 ao 22. Só que o Senhor, Ele é tão bom, tão perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. O segundo slide, por favor. Passa para mim esse. A igreja de Tiatira, ela tinha virtudes. E qual eram as virtudes? Amor, serviço espiritual, fé e paciência. Quais eram os pecados e as fraquezas dessa comunidade de fé? Pouca disciplina, tolerância. Tolerância. O que é a tolerância? Quando eu me torno cúmplice. Quando eu me torno cúmplice com o pecado do meu irmão. Vocês estão entendendo, igreja? Tolerância de uma profetisa corrupta. Em uma das minhas ministrações na Noruega, eu falei sobre a importância da gente reconhecer a nossa medida. Porque isso é um sinal da própria obediência ao entendimento do que o Senhor tem para mim e para você como propósito de vida. Eu entendo, eu escutei a voz, eu tenho uma direção, eu tenho uma movimentação. É como um ciclo. Eu entendo, eu escuto, eis-me aqui, essa é a minha medida. Então tá, eu me movimento debaixo dessa orientação. Tem uma diferença de andar na medida em que o Senhor nos entregou e de andar na medida que eu gostaria de ter ou ser. E a pior coisa que se tem nessa vida é eu viver dentro de uma medida errada. Dentro de uma medida em que o meu ego, o meu orgulho deseja estar, mas não é a minha medida. Não foi o que o Senhor tem para mim. Não é a realidade do céu para mim. Existe um médico muito famoso. Ele lida com plástica. Eu não vou me lembrar do nome dele agora. E em uma das entrevistas dele, ele falou que se sente uma pessoa frustrada. Ele está com câncer agora, se não me engano. E ele fala: eu sou uma pessoa frustrada porque eu sei do que o Senhor tinha para fazer através da minha vida. E eu escolhi a medicina. Aí eu fico pensando, meu Deus, que tristeza maior deve ser essa, a gente chegar no final da vida, fazer tudo que a gente queria, da maneira que a gente queria, do jeito que a gente queria, e se deparar com a situação, não era a medida que era para você, meu filho. Aonde está mesmo a resposta daqueles dons que eu deixei na sua mão? Era só 2. Mas eu esperava que você multiplicasse eles. Ah, querido, a minha oração nessa noite é para que a gente entenda a nossa pequena medida. Porque pode ser pequena, mas o Senhor é Deus para multiplicar. E Ele vai ver a intencionalidade do nosso coração dentro do pouco que Ele nos deu. É por isso que eu falo, não dá para se comparar com o irmãozinho. Porque quem vai fazer a multiplicação dos dons e dos talentos é você mesmo. Então por que você se compara? Por que você quer a medida do seu irmão? Mas o verso 26 começa. Passa para mim essa tela. Existe uma promessa. Ele sempre, quando ele vem com uma profecia, eu recebi tantas profecias nesses dias. Deixa eu ensinar algo para vocês quando vocês receberem algo. A gente não julga o profeta, a gente julga a profecia. Na profecia, há uma direção, há uma correção e há o reconhecimento de algo.
Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E aqui chegou a parte da promessa. E ela começa a partir do verso 26, aonde Jesus ele fala: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Darei autoridade sobre as nações. Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque isso está muito forte no meu coração. Nos últimos 10 dias eu estive em 3 nações: Portugal, Noruega, Dinamarca e Suécia. Para muitos pode ser uau, que sensacional. Mas o que eu vi lá foi pessoas de primeiro mundo tendo tudo do bom e do melhor. E vendo Jesus Cristo como uma muleta para pessoas fracas. Tratando mal aqueles que carregam o evangelho da paz. Porque eles não precisam de nada. Eles têm tudo. Só que é engano. Eles não têm nada. O senso de valor está perdido em meio às nações. Eles nos olham como pessoas pobres. Tem alguns que nem param para escutar direito a gente falando de Jesus. Só que para algumas pessoas, quando fala sobre nações, ou sobre a autoridade de pisar em outras nações, pensam que é glamour. Sabe, queridos, para a gente chegar em Oslo, Noruega, nós paramos em 2 migrações. E de todas que estavam naquela turma, eu fui a única que fui parada literalmente para questionamentos. Vocês sabem que eu domino o inglês, né? Por que vocês estão rindo, gente? Me ajuda. Eu não falo nada em inglês. As línguas estranhas que saem da minha boca é espirituais. E ainda vim falando com Israel, amor, de todas as coisas que eu recebi, profecias e direcionamentos. Eu preciso estudar inglês. Aí eu pergunto para você, você sabe qual é a medida que o Senhor entregou para você? O que você está fazendo sabendo que é essa medida para você? O que você está estudando? O que você está se preparando para desenvolver o que o Senhor entregou para você fazer? Porque eu tenho uma medida e eu preciso me posicionar a respeito de algumas coisas que eu preciso melhorar para cumprir o ID. A pergunta é, e você? Tem muitos que nem estão posicionados dentro do seu propósito. Essa é a realidade da casa. E se ninguém parar para falar, vão continuar perdidos em meio à comunidade de fé. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é essa a vontade permissiva de Senhor. O Senhor, Ele quer que você se movimente dentro da sua medida. Ele quer que você seja a resposta para a necessidade das ruas de São Paulo. Para muitos de nações. O Senhor, uma das coisas que o Senhor, Ele trouxe para mim nessa viagem, como palavra, não só para mim, eu recebi muitas profecias, mas para essa comunidade de fé em especial. O Senhor, Ele tem falado, Ele tem confirmado em todas as nossas movimentações, quando nós nos deparamos com profetas, que este lugar é um celeiro, que aqui é um lugar de envio às nações, que nós não podemos deter, nós precisamos enviar. E como dói enviar. E o Senhor sabe que eu precisava ouvir essas coisas em outro lugar. Ah, queridos, que o Senhor dê discernimento e sabedoria a você, para que você entenda qual é a sua medida nessa terra.
no dia chamado hoje. E no verso 26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ah, querido, receber a estrela da manhã. Talvez você esteja aí feliz com a parte B do versículo, a parte A do versículo, onde fala sobre a autoridade e governo. Mas eu fico feliz acerca da estrela da manhã. A luz para o nosso caminho, a direção. Como é importante a gente ter uma direção na vida. Como é importante a gente, em meio a situações delicadas, difíceis, de conflito, existir uma pessoa com uma palavra de sabedoria, de conforto, de zelo, e fale: calma. Perceba, esse caminho aqui é melhor seguir. Siga por essa direção. Ore ao Senhor e busque ao Senhor para que Ele testifique isso ao seu coração. Ah, ter uma direção correta não tem preço. Até porque o tempo tem valor. E o tempo que a gente perde em direção errada na vida nos custa. Daquele doutor foi anos fazendo coisas que não eram para ele fazer, a ponto dele adoecer e reconhecer: não era a minha medida. A minha oração hoje, igreja, é para que a gente não venha se ater ao espírito de Jezabel, na manipulação de mente e corações. Que nós venhamos ser filhos que conhecem a voz do seu pastor, do teu Pai, de Jesus o Cristo. A ponto dele te chamar e você reconhecer, não achar que são as vozes e as pessoas que estão ao lado. Ei, você tem um Pai. Você é filho, você é achado, você é encontrado. Quando você está no secreto com teu Pai, Ele te vê, Ele te ouve. Mas o perigo é você não estar no lugar secreto. O perigo é você estar em um lugar que não é para você estar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira nos ensina que é possível crescer em obras, mas ainda assim estar em risco se tolerarmos o que Deus rejeita. Que sejamos uma igreja que ama, serve e disciplina com amor e fidelidade. Que não é conivente, que não é cúmplice. Que sejamos pastores e líderes, irmãos, que não se vendem pela verdade para manter a aparência. Ser de verdade é possível, querido. E que bom estar num lugar onde a gente pode ser vulnerável. Ser de verdade, falar: fulano, eu preciso ministrar hoje. Me cobre em oração. Eu não estou bem. Em quantos lugares a gente encontra isso? Sabe por quê? Lá fora se prega a perfeição. Eu preciso ser perfeito para estar em determinado lugar. Mas o Senhor, Ele nunca pediu isso para nós. E não vai ser homens que vai fazer isso. Até porque a gente não vai conseguir começar a fazer ou desenvolver alguma coisa quando nós chegarmos à perfeição. Não espere esse lugar para começar a se mover no reino do Espírito. E deixa eu terminar aqui falando algo para você. Não é a cultura de fora que precisa vir para a igreja.
É a cultura do reino que precisa ir para fora. E se eu e você não nos movimentarmos para fazer isso, nós vamos tardar a volta de Jesus. Porque enquanto houver uma pessoa que não conhece o verdadeiro Cristo, Ele não vai voltar. Não adianta falar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas o que você está fazendo para a volta do Cristo? Qual é a sua movimentação para o Cristo? Voltar. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje não é uma voz de acusação que ecoa aqui, queridos. É um convite de um pai que ama a sua igreja. É o cuidado do pastor que, por amor às ovelhas, nos chama ao arrependimento, antes que o erro vire uma ruína, um caos. Quantas vezes, por medo do confronto, deixamos Jezabel ensinar? Quantas vezes chamamos de espiritual aquilo que estava nos desviando da verdade? O Espírito Santo não quer apenas uma igreja ativa, Ele quer uma igreja pura, madura. E a purificação começa quando abrimos o nosso coração para sermos tratados, disciplinados, corrigidos. Não é tarde voltar. Não é tarde para se reposicionar. Não é tarde para dizer: Senhor, eu não quero apenas fazer o bem, eu quero andar na verdade. Se você nessa noite reconhece que há áreas na sua vida, no seu ministério, dos seus relacionamentos, que precisam de alinhamento, levante-se comigo do seu lugar agora.